Certo, agora já passados os recados, vamos efetivamente abrir o Fórum Imobiliário Fortaleza 2020 e para abrir com um debate bastante caloroso, um debate com muitas informações para tirar dúvidas de vocês, para tirar dúvida do mercado cearense. A gente vai receber aqui duas grandes referências no mercado de desenvolvimento urbano, não só em Fortaleza, mas como no estado todo do Ceará, tá certo? Então, para isso, já vou trazer a tela aqui e convidar o nosso palco virtual, Felipe Guimarães, presidente da BLD Brasil, e também o Mário Guedes Aragão, já está aqui na tela com a gente, sócio-diretor da Conviver Urbanismo. Sejam bem-vindos, Irineu. Sejam bem-vindos, Irineu e Mário. Obrigado pela presença. Sei que é corrido aí a agenda, então agradeço demais vocês terem tirado 50 minutinhos do tempo de vocês para bater um papo com a gente. E antes de a gente efetivamente convidar, eu já vou trazer ao palco aqui também o nosso jornalista e diretor de conteúdos, o Henrique Sisma, que vai moderar esse bate-papo. Rick, também obrigado pela presença. Eu já vou passar a bola para que você inicie a conversa no painel aos três. Fechou, Léo. Obrigado. Valeu. Bom dia, Irineu. Bom dia, Mário. Bom dia a toda a audiência que está nos acompanhando nesse início de terça-feira. A gente vai ter um evento bastante rico aí pela frente. Nada melhor do que começar com dois desenvolvedores urbanos para entender o panorama aí em Fortaleza. Então, reforçando o agradecimento do Léo, Irineu e Mário, obrigado por disponibilizar esse tempo para participar desse fórum imobiliário realizado pela Smartus. Eu gostaria de começar justamente pelo panorama das vendas e dos lançamentos em 2020, para que depois nós possamos entrar em detalhes sobre algumas questões inerentes ao desenvolvimento urbano em Fortaleza e na região Nordeste de forma geral. Então, eu queria saber, de janeiro até aqui, qual que é o balanço que a BLD e a Conviver fazem nesses dois aspectos, lançamentos e vendas. Eu vou intercalar as respostas conforme as perguntas que eu vou fazendo para os dois. Vamos começar essa pelo Irineu, vamos por ordem alfabética. Seja bem-vindo, Irineu. Bom dia, Henrique. Obrigado às Smartus pelo convite. Bom dia, Mário. Queria agradecer também ao Lucas. Esse panorama, eu acho que eu posso pedir aí para fazer de duas formas, né? Na visão da BLD e também enquanto partícipe aí da Câmara da Construção, a gente sempre esteve envolvido em entidades de classe. Primeiro falar sobre o mercado, né? Na minha visão, acho que esse ano foi um ano bem atípico, né? Acho que nós vamos falar mais à frente aí sobre a janela de oportunidade que a pandemia acabou abrindo aí, né, tanto para empreendimentos de segunda residência como de loteamentos e comunidades planejadas, mas, para ser franco, eu vi pouco movimento de loteamento. O que eu vi mesmo aqui foi uma absorção rápida do estoque e um upside muito forte nos preços. Tá? Essa é a minha visão. Enquanto BLD, a gente teve a chance. Isso aconteceu com um dos produtos nossos, performados, que é o Azul. A gente tinha estoque, hoje eu tenho 4 lotes de estoque, então, assim, comprova. Isso também, somado com todas as medidas econômicas, né? A baixa na taxa de juros, o auxílio que acaba sendo um dinheiro que é injetado na economia de forma direta, e também as medidas da Caixa, que possibilitaram o financiamento do lote, construção, outrora não estavam disponíveis, né? Só construção. Então, mas assim, nós da BLD tivemos a oportunidade de aproveitar esse tempo de pandemia para se estruturar, planejar, e conseguimos adquirir uma nova área aqui no Eusébio, onde a gente está trabalhando a aprovação. Então, assim, internamente a gente conseguiu avançar nos projetos, mas confesso que se tivesse um projeto pronto, muita dúvida para lançar, né? Você tem que estar com um nível de assertividade muito alto, tem que ser realmente uma superlocalização. Vou extrapolar, aqui tiveram alguns casos, por exemplo, em Recife, acabaram de lançar um loteamento na beira da praia, lá no Reserva do Paiva. Aí são projetos, mercado de nicho, né? Mercado de extremo nicho, isso sempre vai existir. Mas produtos que são, por exemplo, para consolidar novo endereço, novos conceitos, eu acho que não foi um momento adequado, não.
Perfeito, Irineu. Mário, seja bem-vindo. Bom dia, Henrique, amigo Irineu, um abraço, bom dia a todos, é uma alegria estar participando aqui com vocês dessa conversa. E entrando aí direto no assunto, eu acho que assim, como o Irineu falou, o ano de 2020 ele foi realmente atípico, né? Mas eu acho que assim, ele está chegando ao fim para nós aqui na conversa, que o mercado imobiliário, de uma forma geral, de uma maneira muito positiva, né? A gente tem uma atuação um pouco mais vasta, ele trabalha com produto top aqui na região metropolitana, Conviver trabalha com um ticket bem mais baixo aí, a gente é um pouco mais espalhado, né, pelo Ceará, Piauí e Maranhão. E o que a gente faz, o balanço aí desse ano, foi o seguinte, como o Irineu colocou, a gente teve um impacto muito forte na redução do estoque, né? A gente vinha carregando desde 2014 uma quantidade expressiva de estoque, onde nesse ano, a partir de maio, junho, a gente viu isso, vamos dizer, que a gente nunca tinha vivido um momento tão forte de venda de remanescente como a gente viveu nesse período de lá para cá. Então, assim, com relação ao ano passado, que já foi um ano que a gente cresceu com relação a 2018, esse ano a gente está chegando a quase 40% a mais de venda de remanescente com relação ao ano passado. E aí a gente acabou zerando o estoque de 7 empreendimentos de junho para cá. Então, assim, zerou, acabou totalmente o estoque. Então, para nós foi bem significativo e bem positivo. Do ponto de vista de lançamento, esse ano a gente fez apenas um lançamento, né, que foi, está com 15 dias que a gente fez, é um lançamento pequeno, na cidade do interior, em Tianguá, a gente lançamos 200 lotes lá e com menos de 15 dias a gente já passou de 80% vendido. Então, assim, eu vejo que, do ponto de vista de vendas, foi muito positivo, né? Eu acho que, assim, foi um ano que nos deu muito susto aí por volta lá do início da pandemia, mas, do ponto de vista comercial, eu acho que ele está sendo muito positivo e muito encorajador aí para os próximos. Apesar dos desafios, como o Irineu colocou, está sendo bem encorajador daqui para frente. Perfeito. Vou aproveitar que vocês falaram do estoque. Na semana passada, a CEBIC divulgou números do mercado imobiliário residencial vertical primário e uma das constatações desse terceiro trimestre é que, apesar de ter havido uma recuperação nos lançamentos em relação ao segundo trimestre, uma alta aí superior a 100%, isso ainda não foi suficiente para retomar todo o represamento que aconteceu no início da pandemia e, naturalmente, com a manutenção das vendas, houve uma queda do estoque com um escoamento aí para 10 meses, o que é o menor período desde que a CEBIC começou a fazer esse levantamento. Eu queria saber se isso também aconteceu no mercado de loteamentos, de comunidades planejadas, se também houve um certo desequilíbrio entre lançamentos e vendas, considerando que a demanda pode ter se mantido mesmo no segundo trimestre e as empresas, de repente, recuaram um pouco nos lançamentos. Essa foi a realidade para vocês também, Mário? Na verdade, assim, o processo de lançamento ele é muito demorado, né? Eu acho que, assim, se nós tivéssemos mais produtos, a gente até poderia ter lançado. Mas, assim, esse processo de aquecimento, eu acho que, assim, nos pegou de surpresa. Então, a gente não conseguiu lançar, porque é impossível lançar dentro do, vamos dizer assim, nós não conseguimos responder na mesma velocidade que o mercado aqueceu, né? Então, o nosso desejo até seria lançar mais. Mas a gente não conseguiu. No nosso caso aqui, faltou produto. Hoje o nosso desafio é ter produto para vender. A gente não pode esquecer também, só para ilustrar aí com o Henrique, que o Ceará foi um dos poucos estados que teve a atividade da construção civil suspensa durante a pandemia, né? Praticamente a gente passou aí 120 dias impedido de atuar. E você sabe que todo o processo de planejamento de obra, quando ele é interrompido, você imagina aí você falando de obras civis, eu acho que até mais do que em infraestrutura, você tem desmobilização de equipe, você tem perda de material, é um transtorno adicional retomar, sem falar que a gente trabalha, né, como um propulsor aí da economia real, mas a gente não pode esquecer das pessoas, né? As pessoas, as famílias, no começo, ficaram bastante abaladas, né? E isso, de uma certa forma,
impactou, né, a nossa atividade. Eu falo das famílias que trabalham no empreendimento, das famílias que ficaram com medo de visitar as salas de vendas, as lojas, os estandes, né, os corretores, todas as pessoas que participam, né, do trade, da atividade, tiveram aí no mês de março e abril, todo mundo ficou com uma grande interrogação. A gente viu aí a mudança radical, por exemplo, nos protocolos, né? Ou seja, outrora dizia-se fique em casa, só vá para o hospital se estiver faltando então isso aí gera uma insegurança muito grande. Houve muitas tragédias, né? Houveram muitas tragédias e a gente desenvolve empreendimento para as pessoas. A gente tem muitos profissionais trabalhando, a gente não pode deixar de lado toda essa parte traumática aí também da pandemia. Obviamente, a partir de julho, pelo menos aqui na BLD, a gente sentiu uma busca intensa, né, depois que as pessoas já estavam mais informadas, né, sobre a questão do vírus, da doença. E aí, quando aqui os decretos começaram a ser ajustados, aí houve realmente um pico. Aqui nós sentimos a gente colocar aí um X aí que a gente tem que fazer mensal. Em julho a gente vendeu 3X. Em agosto a gente vendeu 2X. Então, assim, a gente entende que teve uma demanda reprimida, né? Então, as pessoas que por algum motivo não foram visitar os empreendimentos, e depois se sentiram mais seguras e a vida continua, e pelo contrário, muitas delas queriam contato com a natureza, qualidade de vida, e viram pessoas próximas passando por situações difíceis, traumáticas, e a questão sentimental, né? As pessoas buscaram o desejo mesmo. Então, eu vou realizar logo meu sonho de vida aqui, porque não sei quanto tempo vou durar, já vi acontecendo X, Y e Z. Então, isso é uma transformação, né? Isso alimenta os conceitos psicodemográficos, né? Aí as empresas de pesquisa ficaram bem atentas a isso. E, claro que a gente vem de um bem de raiz, né? Nós trabalhamos com imóvel, terrenos, mas as pessoas, muitas delas foram impulsionadas pelo momento de vida e pelo momento que a gente atravessou. Legal você falar até da interrupção da construção civil aí no Ceará. Curiosamente, os últimos 2 fóruns imobiliários da Smart no ano, Fortaleza e Goiânia, 2 capitais de estados que sofreram com essa paralisação da construção civil, que não foi a regra no restante do país, mas que certamente nesses 2 estados, nessas 2 capitais, impactou negativamente para o mercado imobiliário. Irineu, você falou de janela de oportunidade na sua primeira participação, e nas metrópoles, principalmente, desde o começo da pandemia, se utilizou o termo êxodo urbano para descrever um movimento das famílias deixando a cidade grande, né, algumas famílias, para morar em municípios do interior, muito por conta da possibilidade de trabalho remoto, para aqueles, claro, que o podem fazer, e a perspectiva de ficar muito mais tempo em casa do que antes da pandemia se ficava. Queria saber se esse movimento também ocorreu em Fortaleza ou aí na região metropolitana, e em caso positivo, quais foram as cidades mais beneficiadas aí por esse movimento? Até depois o Mário pode comentar também nas cidades que a Conviver atua. Observei que realmente aconteceu muito forte. Fortaleza também, por ser uma cidade turística e ter muitos produtos de segunda residência, que vinham sofrendo com estoques aí elevados, obviamente as pessoas queriam alguma coisa, mas queriam agora, queriam hoje. Então, acredito que muito mais do que os empreendimentos de desenvolvimento urbano, os empreendimentos de segunda residência tiveram um impacto maior aí na absorção do estoque, né? Essa questão do trabalho remoto, né, do home office, eu não diria que aqui em Fortaleza eu não chamaria de êxodo urbano, porque realmente em algumas capitais, em São Paulo, você tem que vencer, não vamos falar nem em distância, né? Você fala em minutos, em horas, mas aqui, por exemplo, acho que é o grande região que se beneficiou foi a região ali do Porto das Dunas, no Beach Park, no Aquiraz.
porque é dentro da cidade, são 20 quilômetros, 30 minutos de carro. Então, as pessoas voltaram a usufruir aí dos seus imóveis, né? Os preços dispararam, os estoques saíram, e muitos também, não só pela questão do home office, mas era um escapismo mesmo, como eu chamo, né? As pessoas ficaram confinadas dentro de casa, os imóveis não estavam preparados para esse uso intenso, né? Você passar o dia, home office também é uma coisa complicada. Eu, por exemplo, eu tenho um escritório na minha casa, mas não era mais uma pessoa que ia ter home office, eram duas. E aí a gente teve que escolher se era eu que ia para o escritório ou se era a minha esposa. Eu tive que adaptar um quarto para fazer um escritório também. Então, assim, ninguém estava preparado por isso. E, além disso, as crianças que passaram a não ir para a escola e também tiveram aulas remotas, né? Mas eu acho que o escapismo, diria, também foi uma coisa forte, né? As áreas comuns dos condomínios, elas ficaram indisponíveis. Então, você ficou restrito à área de vassoura, como a gente chama aqui, a área privativa dos apartamentos, né? Então, ninguém aguenta. Mas, por outro lado, abriu-se a possibilidade de você não esperar o final de semana para se movimentar, né? Então, muita gente ia em qualquer dia da semana, voltava para a cidade para se abastecer, mas aí é que entra o nosso setor, né? E aí as pessoas começam a ter o desejo por um imóvel personalizado, né? Então, a casa, por exemplo, ganhou muita força, porque você vai projetar a sua casa conforme a sua necessidade. Eu que gosto de cozinhar, por exemplo, queria ter uma cozinha pelo menos 3 vezes do tamanho da cozinha do meu apartamento, né? Porque toda vez que eu vou cozinhar lá, eu me sinto prejudicado. Mas eu tenho uma casa de praia que isso eu faço lá tranquilo, porque foi pensado. Então, assim, muita gente passou a planejar esse imóvel dos sonhos. Quem gosta de ler vai fazer uma biblioteca, quem gosta de música vai fazer um estúdio, vai planejar isso na sua casa. E, de uma certa forma, a casa ela não fica restrita só à área de vassoura como é o apartamento, né? Então, normalmente você tem jardim, você tem áreas livres, né? Isso é muito benéfico para o corpo, para a mente, para desenvolver alguma atividade física. Então, acho que o nosso setor ganha com isso. E aí sai dessa história de ser um novo normal, de ser uma onda, passa a ser uma tendência, porque as pessoas passam a entender que muitas vezes um jovem executivo que diz assim, vou passar 10 anos da minha vida em São Paulo, morando num apartamento de 40 metros, para tentar ganhar algum dinheiro, para fazer alguma coisa na vida, o cara repensa isso, né? Então, será que é isso mesmo? E com a possibilidade de todas essas ferramentas tecnológicas, agora mesmo a gente está reunido, né? Eu acho que isso abre mais novos caminhos, isso aguça a veia empreendedora das pessoas, isso quebra paradigmas, eu acho que isso é irreversível. Isso não é uma onda, mas acreditando também que uma coisa não vai substituir a outra. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter soluções híbridas, tanto no que tange ao home office, no que tange aos eventos, questões de agenda, às vezes você pode optar de não ir para um evento presencial, mas vai ter a opção de fazer ele virtual, mas uma coisa não substitui a outra. Eu concordo com o que falou também. Eu acho que o segredo da felicidade hoje é uma vida em equilíbrio, e essa reflexão que a pandemia nos trouxe, eu acho que ela colocou os imóveis no patamar diferenciado, e isso teve reflexos importantes, né, na redução dos estoques e tudo, como o Irineu colocou aqui em Fortaleza. Acho que o que tinha de segunda residência aí foi tudo resolvido aí na região do Aquiraz. Nós também sofremos, nós temos alguns empreendimentos de segunda residência no litoral do Piauí, onde isso teve um reflexo muito forte também do ponto de vista de venda e de ganho de preço. Eu acho que, assim, vamos dizer assim, esse sentimento, como o Irineu colocou na minha visão, ele vai ser uma tendência, né? Eu acho que isso tende a se equilibrar também, e eu acho que, assim, a possibilidade de termos uma vida mais flexível entre o trabalho e vamos dizer assim, uma vida com qualidade maior, essa é a tendência, né? E isso vai ter, sim, um reflexo forte sobre os imóveis de uma forma geral, haja vista que eles mudaram de patamares, tem uma importância muito maior na vida das pessoas hoje. Só complementar aqui, Henrique, por favor.
Também falando de outras áreas, né? Acho que a região da Caucaia também, ali da Tabuba, Cumbuco, tinha muitos empreendimentos também, empreendimentos que a gente conhece, que tinham dificuldade de vender, acabou o estoque, mas acho também que todas as grandes capitais do Brasil, todas as áreas, as regiões metropolitanas, já que as cidades, elas não têm tantas opções assim de áreas de solo natural para o nosso setor, para fazer loteamentos e etc. Então, todas essas cidades circunvizinhas que são do entorno dessas grandes capitais, elas ganharam de alguma forma com tudo isso, tá? E aí, concordando aí com o Mário, eu acho que é a história da qualidade de vida mesmo, da vida em equilíbrio, todo mundo buscou um pouco disso, tá? Perfeito. Eu tenho aqui um questionamento, porque assim, eu vejo aí vamos dizer assim, uma forte tendência de muita gente querendo fazer segunda residência. Não aqui no Ceará, porque aqui no Ceará a gente vê que já existe uma oferta muito grande, como o meu colocou. Mas eu vejo como preocupação, né? Porque, pelo menos na minha visão, eu não sei até onde se sustenta esse comportamento. Né? Se ele vai ficar, e assim, montar empreendimentos baseado nisso é uma preocupação. Como o Irineu colocou no começo, né, que sempre da nossa parte aqui, como empreendedores, vem essa questão da coragem, do time certo do lançamento. Né? E eu acho que, assim, mudou muito o comportamento, né, do imóvel de segunda residência, por tudo que nós vivemos, mas nós ainda temos vamos dizer assim, eu não vou dizer um receio, mas a gente tem uma preocupação de fazer a coisa muito certa em se falando de segunda residência, de novo, né? Porque isso sendo uma tendência, precisa ser muito bem conceituado, como o Irineu colocou, né? Localização top, isso tudo muito bem pensado, e às vezes eu vejo uma correria muito grande, principalmente de terrenista querendo fazer muita coisa, e aí a gente está aqui acho que é um momento de atenção, é um momento para que a gente possa adentrar no próximo ano, saber como é que vai ser o comportamento do ano que vem, para que se possa se posicionar no lançamento de imóveis desse tipo. Perfeito. Desculpa aí, Henrique, só também, que eu acho que esse tema é muito importante. Claro. E aí, muitas vezes, segunda residência se confunde com férias, né? Uhum. E aí a gente sabe também que houve uma espécie de receio para as pessoas viajarem e fechamento de algumas fronteiras. Então, sem a opção de viajar, as pessoas foram buscar esses imóveis, tá? Mas como o Mário colocou, esses imóveis, via de regra, eles são ativos que representam passivo, né? Via de regra é isso. Se não for numa cidade onde a atividade turística ela for muito forte, hoje a pessoa está se dispondo, está usufruindo, mas no futuro passa a ser um passivo, né? Você, via de regra, você paga por aquilo que você não usa intensamente, né? Então, isso é um ponto de atenção. E aí, nesse enquadramento, quem for um pouco mais racional, após toda essa crise aí que a gente passou de saúde sanitária e tal, eu acho que aí a casa vai ganhar cada vez mais força, né? Ou seja, eu vou planejar meu imóvel, na hora que eu quiser eu posso desmontar meu imóvel e montá-lo novamente, dividir cômodos, coisas que essa flexibilidade muitas vezes nos apartamentos ou nas casas de condomínio que tem a mesma configuração não é possível. Não, tá perfeito. Eu só ia colocar que o comentário que o Mário fez vai totalmente ao encontro da pergunta que eu ia fazer, porque no começo da pandemia houve um certo oba-oba no sentido de que, bom, tudo agora é home office, trabalho remoto, as pessoas estão gostando, as empresas estão também colhendo bons resultados, economizando algumas despesas do dia a dia, vale refeição, vale transporte, ao mesmo tempo a produtividade não caiu, e aí, de repente, a gente começa a ver um modelo mais híbrido de trabalho, sim, com a presença do escritório, a importância da laje corporativa, do edifício, da sede da empresa, mas, ao mesmo tempo, uma flexibilização para trabalhar um pouco mais em casa. Então, o que eu ia perguntar é se esse retorno a uma certa normalidade, que era vista antes da pandemia, pode, de alguma forma, colocar um freio nessa demanda crescente por segunda moradia, por empreendimentos mais afastados dos grandes centros. E aí acho que vocês praticamente já responderam a questão com esse cuidado que se deve ter para não ir muito no impulso, né? Se vocês quiserem até arrematar, mas acho que foi essa a ideia que vocês quiseram transmitir, certo?
certo? No que tange às empresas, né, o processo criativo, ele não é o mesmo, né? É muito bom você ter hoje ferramentas como o WhatsApp para você mandar uma mensagem, mas eu senti aqui, por exemplo, na minha empresa, às vezes, nos grupos de WhatsApp, a conversa, quando se alonga muito, nada substitui pegar o telefone e conversar com o seu colega. Acho que da mesma forma, os relacionamentos interpessoais, né, ou seja, os negócios, de uma forma geral, eles foram afetados, né? Assim, comprar online é uma experiência, mas para alguns produtos não é a mesma experiência, né? Quando você fala de bens duráveis, você comprar um carro online é possível, mas não é a mesma coisa você fazer o test drive, de você sentar no carro, sentir. Acho que da mesma forma os imóveis, eu acho que você tem que ter uma experiência do local primeiro, entender a dinâmica daquela região, daquele local, e não é só você comprar metro quadrado, ou ver preço, ou planta, não se trata disso, né? Eu acho que nada vai substituir isso. Repito o que eu disse lá no início, não tem receita aí de bolo. Eu acho que aí entra também a importância das empresas locais, né, das empresas regionais. As estratégias foram afetadas de grandes grupos, de fazer expansão nacional. Não é a mesma cultura de Fortaleza, não é a mesma de Belém, que não é a mesma de Goiânia, né? Não é a mesma de São Paulo. Então, assim, é claro que é muito bom você, eu tenho grana, eu vou lá para a Fazenda Boa Vista, mas não é todo mundo que tem grana para ir para a Fazenda Boa Vista, nem para a Riviera de São Lourenço. Então, assim, a realidade de cada família, de cada pessoa, elas são diferentes, né? Então, assim, e aí entra cada vez mais a importância das empresas locais, regionais, para buscar desenvolver produtos que se encaixem nessas demandas. Perfeito. Eu acho assim que esse é um momento que inspira cuidados, né? A gente está vivendo um momento de transformação muito forte e eu acho que inspira cuidados. Eu acho que tudo que a gente viveu traz oportunidades, mas as coisas são ainda voláteis. Eu acho que a gente precisa compreender um pouco mais e a gente partir com muita velocidade aí para imóveis que estejam sustentados aí em home office e tal. Precisa ter muito cuidado agora, né? Eu acho que, assim, veio muito forte, eu acho que enfraqueceu um pouco, e eu acho que o equilíbrio é que vai resolver um pouco disso, né? Só compartilhar aqui com vocês, eu acho que aqui na Conviver também foi muito produtivo a época do home office, mas a gente sentiu necessidade vamos dizer assim, da relação das pessoas. E sentimos também, assim, uma necessidade de, vamos dizer assim, de fortificação da cultura da empresa também. Eu acho que a produtividade, ela foi importante, mas a gente que vive uma cultura muito forte aqui, com foco em pessoas e tal, isso nos preocupou. E eu acho que esse movimento agora, com um pouco mais de flexibilidade, talvez seja a tendência. E essa tendência também ela é refletida na forma como as pessoas vão consumir os imóveis. Então, assim, a nossa visão é ter um pouco de cautela, né? Eu acho que, assim, não é assim, fechar os olhos para esse mercado e nem tampouco partir para cima dele como se ele fosse certo e decidido já. Eu acho que é um momento para a gente entender um pouco mais e aí tateando eu acho que é uma questão de opção, de oportunidade também, né? Não é tudo que vai ser bom e nem tudo que não vai vingar. Eu acho que requer cautela aí. Perfeito, Mário. A gente falou bastante sobre demanda aqui. Eu queria saber, claro, que o mercado imobiliário tem muitos desafios. É um segmento bastante complexo. Então, considerando os projetos que foram entregues, ou os que estão sendo planejados, ou mesmo que estão em desenvolvimento na Conviver e na BLD, queria saber de vocês quais são hoje, atualmente, os maiores desafios enfrentados na urbanização, no desenvolvimento de comunidades planejadas, e se esses desafios, esses obstáculos, de certa forma, impedem o aproveitamento total dessa demanda que vem aquecida nos últimos meses. Posso falar, Irineu? Você quer? Rapaz, eu estou aqui, com o peito cheio para falar. Mas pode falar. Rapaz, é assim, eu acho assim, eu pontuei alguns desafios aqui, eu acho que assim,
principal desafio hoje que a gente enxerga é conceituar o produto, né? Eu acho que, assim, o Alexandre da Vitacom colocou muito bem no livro do Marcos Araújo, dizendo que, assim, hoje quem vai empreender precisa entender muito de gente, precisa entender muito de economia, precisa de entender de tecnologias, de dados, de futuro, né? E isso tudo junto. E eu vou a mais, a gente tem que entender mais de sustentabilidade, a gente tem que entender de urbanismo, tem que entender de legislação, e a gente precisa transformar tudo isso num objeto de desejo das pessoas. Nós estamos vivendo, na minha visão, uma mudança muito grande, né, na vida, né, de uma forma geral. E o imóvel está muito no meio desse questionamento todo. Então, assim, eu acho que hoje conceituar o produto ele é fundamental, né? Os espaços eles deixam muito de ser a construção de espaços urbanos. Eu acho que, assim, perde muita força da infra, do urbanismo não, do paisagismo, do asfalto, da drenagem, de tudo, mas eu acho que, assim, a exigência é muito maior. Eu acho que os espaços urbanos hoje, eles têm o papel de fortalecer as relações, de enriquecer a vida das pessoas, de trazer qualidade de vida, de trazer equilíbrio, de trazer a tecnologia, o conforto, então, assim, de trazer os serviços. Então, o desafio hoje é muito grande, porque nem as pessoas sabem direito o que querem. Então, assim, fazer o produto novo agora com foco, vamos dizer, no que era muito importante no passado, eu acho que, na nossa visão, isso ficou para trás. E conceituar bem os produtos hoje, isso é muito importante. No nosso caso, a gente faz financiamento em até 180 meses. São 15 anos que o cliente tem que, todo mês, né, ficar ali pagando. Então, se o produto não for muito bem concebido, se aquilo não for realmente importante para a vida das pessoas, a gente não vai conseguir ter essa carteira adimplente durante muito tempo. Então, assim, eu acho que hoje o principal desafio é a questão de conceituar corretamente os produtos. O segundo desafio aqui, eu acho que, assim, é o processo de aprovação, né? Chega aí uma demanda que chegou de uma maneira muito de surpresa, mas o processo de aprovação ele é muito demorado, né? Ele é um processo complexo, ele é um processo que tem muitas interferências. Especificamente agora a gente vive uma eleição onde a administração das cidades muda, tudo muda, todos os questionamentos que foram passados agora eles voltam à tona, você tem que fazer tudo de novo. Então, esse processo é assim, na nossa visão, ele é muito demorado, né? E é um desafio muito grande para quem empreende. Outro ponto de vista é a questão de fechar a conta também, né? Antigamente, a gente orava algumas áreas e facilmente a gente conseguia viabilizar. Hoje, a dificuldade que se tem para você entender uma área, você pegar uma área e tornar aquela área viável, ela é muito grande. Então, assim, a gente tem trabalhado o triplo e o resultado tem sido 1/3 do que era. Então, o esforço hoje de novos negócios, de você colocar o empreendimento em pé, que seja sustentável, que tenha rentabilidade, que atenda a especificar as exigências e expectativas das pessoas, que atenda a todos os vamos dizer, a expectativa da comunidade, dos vizinhos, né, da legislação, enfim. É bem complexo e é muito desafiador. E fechar essa conta também financeira tem sido cada vez mais difícil. Haja visto aí, né, a questão do custo de se produzir que tem aumentado muito. E eu acho que outro desafio também, já que o nosso negócio é um negócio de longo prazo, é a própria conjuntura macroeconômica e a situação fiscal do país, que isso nos preocupa também, né, que nos preocupa e é determinante no mercado que requer muito crédito, que requer uma estrutura de fundo aí mais específica e tudo. Então, assim, a meu ver, esses 4 pontos são os grandes desafios de se empreender hoje. Bom, da minha parte aqui, eu diria que o maior desafio disparado é a insegurança jurídica. Eu acho que a insegurança jurídica hoje, o empreendedor, muitas vezes, ele fica diante de situações aí que colocam em risco todo esse planejamento. Eu acho que não adianta
você fazer todo um planejamento de produto, pautado num urbanismo adequado, num conceito que mude aí, que torne uma cidade mais moderna, mais inclusiva, menos desigual, mas muitas vezes você esbarra na questão da legislação, da insegurança jurídica, e muito no nosso setor, como a gente atua em áreas de solo natural, e aí também pensando um pouco em todo esse momento político, né, tudo se politizou. Essa pandemia foi politizada. Tinha um grupo, tentaram politizar as soluções de saúde, né, ou seja, você viu a guerra que foi, ou seja, na maioria dos casos, entre o governo federal e os governos estaduais e municipais, a guerra dos decretos. Então, tudo isso é muito difícil, né? Então, muito embora a gente tem que desenvolver aí habilidades adicionais, né? Não adianta, nós somos empresas do setor de desenvolvimento urbano, mas você tem que ter outras habilidades se quiser atuar em áreas. Nós aqui da BLD, por exemplo, nós temos uma área, já trabalhando desde 2004, é uma das últimas áreas de solo natural de Fortaleza, fica do lado de 2 unidades de conservação, e atualmente a gente tem processos, extrapola ao órgão licenciador, que já é uma coisa extremamente complicada, né? No nosso caso, a gente tem que desenvolver um estudo ambiental mais completo, que é o EIA-RIMA, promover audiências públicas, mas extrapolou a discussão, se tornou uma discussão política, se tornou uma discussão ideológica, né? E isso é muito difícil. Então, hoje a gente tem que... e teve interferência de outras entidades, né? Então, assim, para a gente não foi só lidar com o órgão licenciador, que já é extremamente complexo. Não é só trabalhar com o plano diretor da cidade, nem é só trabalhar com o plano de manejo, no caso a gente está numa APA. Foi ter que dialogar com o IFAM, ter que dialogar com o IBAMA, ter que dialogar com o Ministério Público e até com ter que se defender numa ação civil pública, que qualquer um hoje pode mover uma ação civil pública. Então, assim, são demandas que quando a gente está lá na viabilidade do projeto, a gente não imagina. E hoje, eu criei um gabinete de crise com 5 advogados, que não estava no custo lá da minha... e uma assessoria de imprensa. Então, acho que isso também é uma preocupação, principalmente para quem atua em loteamento, em áreas de solo natural, prever essas possíveis interferências que estão cada vez mais acontecendo, né? Vocês veem aí que, por exemplo, teve um ato jurídico, né, que foi uma resolução, uma reunião do CONAMA para revogar resoluções anteriores, que aí se tornou político, né? Então, até hoje, ninguém sabe se está vigente a revogação ou não, está em discussão, está sub júdice. Você imagina isso para o empreendedor, né, que já passa não sei quantos anos desenvolvendo projetos, né, não só os projetos de arquitetura, de urbanismo, de drenagem, terraplanagem, pavimentação, água, esgoto, etc. Mas você tem que estar com um corpo jurídico para estar buscando a segurança mínima necessária para você empreender. É isso. O seu depoimento, Irineu, eu acho que explica muito a questão da viabilidade mencionada pelo Mário, né? O que está mais difícil hoje, ele até colocou, você tem que trabalhar 3 vezes mais para lucrar 1/3. Então, acho que a questão da insegurança jurídica e todo esse arcabouço que você precisou construir na BLD para lidar com essa questão complementa. Eu até ia perguntar para o Mário a questão da viabilidade, eu acho que esse é um dos pontos que explicam a colocação feita pelo Mário. Tem 2 perguntas da audiência aqui, eu vou repassar para vocês, enquanto a gente ia debatendo, foi chegando aqui essas dúvidas. O Bruno Quiroga pergunta como vocês têm visto o acesso a funding em loteamentos. Foi até um termo que o Mário usou na resposta dele, a questão do financiamento. Vocês fazem a produção 100% com recursos próprios? Começar pelo Mário. Hoje a gente faz a Conviver ter um modelo de lançar obras praticamente prontas já, e a gente tem feito isso com recursos próprios. Haja vista a perspectiva de crescimento que a gente tem, a gente acredita que estamos no início de uma nova fase de crescimento, a gente está questionando isso também. Eu acho que a gente vai
tentar se estruturar aí com fundo diferenciado para sustentar essa nova onda de crescimento. Mas hoje, até então, a gente faz com recursos próprios, sim. Bom, aqui na BLD, aqui é o Davi e o Golias, mais ou menos, né? Porque a Conviver é uma empresa saudável, tem mais tem quase 50 anos, 40 anos, né? Fizeram, né? 41. A BLD tem 19 anos, mas a gente atuava em desenvolvimento. Como loteadora, nós só temos 4 anos. Os empreendimentos nossos foram 100% com recursos próprios. Não existe alternativa de financiamento à produção viável, né? São poucos as alternativas que existem, né? Não são em equity e nem são no formato do plano empresário, que muita gente conhece na incorporação tradicional. Infelizmente, o mercado ainda não precificou como é uma relação de médio e longo prazo, como o Mário colocou, né? Você financia um cliente aí, a gente trabalha em até 120 meses, são 10 anos, conviver até 15 anos. Então, muitas vezes, o recurso, a garantia principal que a gente tem é a nossa carteira, né? E aí o mercado ele não precifica ainda nem um dígito ainda, não vou nem falar nos 2% da Selic, não, mas a gente tem tentado viabilizar operações aqui com um dígito, 8%, 9% ao ano, e não tem conseguido, né? No caso da BLD, a gente tem um ativo importante, que é a nossa carteira, mas isso nos impede de fazer outros projetos, porque essa atividade ela exige capital intensivo. Você está financiando o cliente em 10, 15 anos e está entregando uma obra em 2, né? E muitas vezes, não muito raro, né? No nosso caso principalmente, a gente que procura atuar em empreendimentos de uso múltiplo, a gente normalmente tem que ter oferta nos nossos produtos de lotes residenciais, comerciais e de uso misto, senão a gente não acredita, né, que a gente vai conseguir. A gente não tem musculatura para criar endereço, essa é a verdade. Então a gente procura se restringir a essas áreas que a gente pode chamar de vazios urbanos. E aí não existe, e aí muitas vezes os projetos, o porte dos projetos de médio porte, eles estão fora do alvo dos investidores qualificados para entrar em equity e estão muito além dos não qualificados. Então, você trabalhar aí com a necessidade de captar 15, 20 milhões de reais é muita grana para um não qualificado e pouca grana para um private equity, um family office, para você estruturar uma operação em função dos custos que envolve a operação. Então, esse é um desafio, mas acho também que, e aí entra, mais uma vez, a capacidade de aglutinação dessas empresas locais e regionais, que à medida que as empresas vão desenvolvendo os projetos e vão criando um track record, os investidores não qualificados, eles costumam buscar certas oportunidades, quer seja participando do empreendimento ativamente no SPE, quer seja adquirindo alguns terrenos estratégicos ou para produtos multifamiliares ou para áreas comerciais. Isso acaba viabilizando, são soluções caseiras que acabam viabilizando os projetos. Mas reforço aí que acho que seria muito bom ter aí boutiques de estruturação de negócios. Se alguém quiser se especializar, eu vejo um grande mercado para as loteadoras locais, regionais, já que as grandes estão pensando em fazer IPO, né, que é a solução delas. Isso mostra que não tem ninguém numa situação confortável, está todo mundo buscando solução de funding, né? A gente vê as maiores do país tentando fazer IPO para se capitalizar, e as pequenas, como eu te coloquei, a gente tem esse hiato aí sempre nos projetos médios, né? Projetos grandes fica mais fácil de partir com a operação estruturada, projetos pequenos mais difícil. Mas nós aqui da BLD, até hoje não fizemos nenhuma operação no mercado de capitais, deveremos fazer em 2021, estamos nos preparando, contratamos, e aí para se preparar, já digo, sei que vocês têm um público aí muito grande de outros empreendedores, a gente aproveitou esse período de 2020 da pandemia para fazer o dever de casa, para trazer uma auditoria nos números, para fazer uma consultoria de gestão, para que dê cada vez mais, para que mitigue os riscos de você se deparar com um
um investidor, né, qualificado, um investidor possível, e você, por questões operacionais, não concretizar uma operação importante. Perfeito. Eu vou até aproveitar o depoimento do Irineu, do Mário, e também considerando que nós temos muitos outros empreendedores na audiência, loteadores, incorporadores também tradicionais. Às 10h30, nesse evento aqui, nesse fórum aqui de Fortaleza, vai ter uma palestra do Gabriel Gianni, que é vice-presidente comercial da Capitalis, e a Capitalis tem feito um trabalho bem bacana no sentido de financiar a expansão urbana. Então pode fazer sentido, de repente, até para o Irineu e o Mário, se tiverem disponibilidade para assistir a essa palestra, vai muito ao encontro dessa discussão levantada pelo Bruno e também comentada pelo Irineu, pelo Mário, que é a dificuldade de se financiar projetos de expansão urbana em todo o país. Então fica o convite e o lembrete para quem está na audiência. A gente está entrando nos últimos 5 minutos aqui do painel e eu já faço o convite, Irineu e Mário, para que a gente mantenha um contato e possa abordar uma série de assuntos que eu trouxe aqui, que eu traria para o debate, mas que a gente não vai conseguir passar por eles por conta do tempo. Eu vou colocar a audiência no debate, eu sempre gosto de repassar as participações e fazer então as perguntas do Jesuíno Ferrares e do Nertan Rabelo, que são mais ou menos na mesma linha ali. O Jesuíno pergunta se na Conviver e na BLD a maior insegurança jurídica é a aprovação, o licenciamento, e na sequência o Nertan Rabelo colocou que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem faixa litorânea preservada com vegetação nativa, que isso é bonito e tem valor em vários aspectos, que ele compreende que a legislação ambiental está dentro da análise jurídica, e aí ele pergunta se a insegurança é quando há concepções dentro ou fora dos conjuntos de lei para esse tipo de terreno. Eu acredito que vocês possam responder aí as duas, e a gente encerra o painel dentro do tempo. Posso responder essa, Mário, aqui, que eu estou mais na linha de frente. Inclusive, é engraçado, eu queria até compartilhar. Eu acho pouco provável o empreendedor ele desrespeitar a legislação ambiental. Eu acho que ninguém vai botar R$1, um tijolo, em algo que tenha algum tipo de insegurança. Né? Então, assim, antes, quando você está na fase de planejamento do empreendimento, você, obviamente, se cerca de todos os profissionais, né, para desenvolver o projeto enquadrado, buscando, obviamente, uma celeridade na aprovação, mas, sobretudo, uma certeza e uma segurança na aprovação. Então, eu não acredito que um empreendedor, por exemplo, como foi o Leonardo ou foi o Nathan, é isso que você disse? O Nertan Rabelo, isso. Empreendimento no litoral, você tem lá a Mata Atlântica. Eu não acredito. Pelo contrário, o empreendedor sempre vai buscar tirar vantagem da natureza para o empreendimento. Hoje é uma coisa que é um dos melhores apelos e um dos mais difíceis de ser replicado se você tiver um componente de beleza natural dentro de um terreno. Né? Você não consegue reproduzir uma Mata Atlântica facilmente, você não consegue reproduzir um oceano, um lago, tudo isso é muito caro. Então, a primeira coisa, você tira partido disso, né? Mas o que eu acho, nesse aspecto aí, o Brasil é muito grande, as cidades eu considero uma das maiores invenções da humanidade, é ali que as pessoas estão interagindo, é ali que elas estão, muitas vezes, resolvendo não só a sua primeira necessidade, mas cada vez mais as pessoas estão buscando trabalhar, morar, se divertir, estudar no mesmo local, ninguém aguenta mais grandes deslocamentos, as pessoas querem novos modais. Eu tenho a honra e satisfação de dizer que as duas empresas que participam do principal movimento do Brasil para tratar a dinâmica das cidades, que é o Somos Cidade, estão aqui, que é a Conviver e a BLD, né? São só 12 das principais desenvolvedoras urbanas do Brasil discutindo isso e colocando em prática. Não é um fórum, né? A gente tem discutido aplicações na prática desses conceitos, né? Não só os conceitos do novo urbanismo, do urbanismo inteligente, da mobilidade urbana, da segurança, mas, sobretudo, da interação entre as pessoas e da economia, porque cidade é economia. Ninguém quer morar, e aí vai uma crítica aí para alguns ferrenhos defensores aí do meio ambiente, né? Ser sustentável é saber conjugar o ambiental com o social, com o econômico, né?
Então, ser sustentável não é só dizer para não desmatar uma árvore, não. Se você desmatar uma e plantar 3, e até aumentar a biodiversidade plantando espécies nativas, espécies endêmicas e outras espécies, você amplia a diversidade. Então, são discussões que eu não vou entrar aqui, eu estou muito dentro dessas discussões. A BLD, por exemplo, se preocupa, a gente aplica o VSE nos nossos empreendimentos, que é a valoração dos serviços ecossistêmicos, que são reconhecidos mundialmente pela ONU. No Azur, por exemplo, foi o empreendimento que a gente entregou agora em dezembro, que foi premiado aí com o Master Imobiliário. A gente atende 18 dos 22 itens que a ONU considera. E no Verte Fortaleza a gente quer colocar 20. E indo muito mais além, no conceito de comunidade planejada, onde a gente tem um regramento próprio para a construção, a gente pretende exigir que as futuras construções no lote sejam sustentáveis. A gente faz isso através do regulamento próprio de construção, ou seja, você comprou o lote, mas não vai poder construir uma casa qualquer, você vai ter que construir uma casa que tenha pelo menos um item sustentável. Com isso, você ganha o selo Silver. Se tiver energia solar, telhado verde, iluminação e ventilação natural, aumento da biodiversidade, e aí por aí vai. Uso de materiais reciclados, você recebe o selo Gold. E isso sim é ser sustentável. Isso sim é mudar a dinâmica das cidades, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E nós somos agentes transformadores de áreas urbanas. Nós não fazemos loteamento para ficar para a gente, não. Os verdadeiros proprietários, os verdadeiros guardiãos daquelas áreas serão os futuros moradores. Então, é muito importante que os ambientalistas do bem, né, porque eu não acredito também, eu estou esperando aparecer os do bem. Eu não acredito que só apareça ambientalista com a bandeira de determinados partidos políticos, não. Deve ter pessoas que se preocupam com as questões ambientais, mas sabem que ninguém quer estar morando dentro de uma selva, ninguém quer estar morando no interior que não tem um hospital, não tem uma escola, não tem um posto de gasolina, não tem um supermercado. Então, isso é a dinâmica dos grandes centros urbanos consolidados. Nós não podemos, eu não conheço nenhuma outra invenção que supere as cidades. E aí eu nem vou entrar na discussão dos adensamentos, na questão dos modais de transporte, mas tudo isso vai melhorar a vida das pessoas. Perfeito. Mário. O que o Irineu colocou, eu acho que assim, o perfil do incorporador, do empreendedor imobiliário, ele tem passado por uma transformação muito importante. E eu acho que concordo muito aí com o que o Irineu colocou, que eu acho que, em função dos valores que são aportados no empreendimento imobiliário, é muito irracional você entrar num projeto desse querendo desobedecer qualquer questão ambiental, e eu acho que nós incorporadores, essa geração de incorporadores tem essa preocupação sim, e isso tem se fortalecido à medida que o tempo passa. Porém, nós estamos expostos aí a pensamentos que vêm de N vertentes aí e que nos atrapalham muito, e que isso fragiliza muito essa, vamos dizer assim, a nossa atuação, que é no processo de construção e de fortalecimento das cidades de uma maneira responsável, ambientalmente, economicamente, tudo e tal. E assim, como na pergunta do Netan que ele fez aí, isso não se dá somente nas áreas de faixas litorais. Eu acho que esses questionamentos vêm de vários lugares e dentro de várias outras vertentes aí. Assim. Eu acho que assim, isso realmente coloca a gente em risco. Existem transformações importantes aí. Agora, que a balança está muito desigual agora, né? E eu acho que o nosso setor, ele é assim, eu acho que às vezes, assim, alguns setores do Ministério Público, da imprensa e da parte política se comportam e já têm um preconceito contra o incorporador posto sem ter nenhum conhecimento como aquilo foi concebido e a gente aí é alvo frágil desse tipo de ação. Eu acho que é uma reflexão importante, que eu acho que a gente precisa se fortalecer, a gente precisa tornar público isso, que o
o desejo do incorporador é fazer a coisa a mais sustentável possível. Isso não está fora do nosso radar e a gente precisa equalizar essa desigualdade aí. Perfeito. Mário, Irineu, como eu disse, a gente tinha outros pontos aqui para debater, então até vou pedir para vocês colocarem no chat privado aqui na aba de comentários, se vocês puderem, os seus contatos, seus telefones celulares aí, e depois a Smartson vai fazer contato e abordar outros assuntos para mais conteúdo. Eu já vou chamar o Léo para retornar aqui. Agradeço a ambos pela disponibilidade e pelas opiniões bastante relevantes que compartilharam junto à nossa audiência. Foi um prazer, viu? Prazer foi nosso. Obrigado. Henrique, um abraço.